Estamos de volta com o Brasil, etc e tal, aqui na tela da Band nesta manhã de sábado. E vamos falar agora sobre INSS. Carlos Moraes conversa com ele, que é expert no assunto, Dr. Fabrício Kleinebin. Vamos ver. Alô, amigos da TV Band, do programa Brasil, etc e tal. Olha só, estou aqui ao lado do Dr. Fabrício Kleinebin. Meu caro Vicente, nós vamos falar hoje da importância que tem esse dinheiro que circula através dos aposentados em todo o nosso país. São 40 milhões de aposentados e pensionistas. Sem esse dinheiro, o Brasil iria à falência. O doutor Fabrício, que é um especialista nessa área da Previdência, já foi estagiário do INSS, aliás, começou como estagiário, depois foi gerente do INSS, uma pessoa bastante preocupada, tem se manifestado como defensor dos aposentados, sempre trazendo importantes informações aqui no nosso programa e nas emissoras de rádio das quais ele participa. Ele vai falar agora desse reajuste que poderia ser bem maior para melhorar, para fomentar a economia. Se o presidente Lula tomasse essa decisão de um reajuste maior, o que poderia acontecer com a economia, doutor Fabrício Kleinebin? Tudo bem, Carlos? Olha só, Carlos, a situação dos aposentados e pensionistas do Brasil é alarmante, né? Tivemos agora, recentemente, uma pesquisa do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, demonstrando que para que uma família de um aposentado tivesse todo aquele atendimento que a Constituição Federal fala, lazer, educação, saúde, férias, né, vestuário, tudo, enfim, mínimo, e não estou falando de luxo, estou falando de situações mínimas que uma família pode ter, o salário deveria ser $1.000. Seria hoje R$5.600, R$5.800. Quase R$6.000, né? Nós temos um salário mínimo de R$1.518, ou seja, um quarto praticamente desse valor. E o que acontece, Carlos? Esses aposentados ganhando 1.518, muitas vezes não são nem os dois que recebem na família, porque a mulher não contribuiu, só o marido que está recebendo. Eles têm uma situação de só conseguir o arroz e o feijão. Não tem dinheiro para mais do que isso. Eles usam integralmente o sistema público de saúde, porque não tem como pagar um remédio que muitas vezes custa R$300, R$400. Eles não têm como pagar uma consulta, um exame particular, depende do sistema de saúde. Eles não viajam, eles não interagem. Eu tenho, Carlos, na minha atividade profissional, um relato de idosos que estão com irmãos doentes, às vezes hospitalizados, e que não conseguem visitar um irmão, um parente, alguém, porque simplesmente não tem condições financeiras. E o que nós defendemos é que o governo olhe para esses aposentados como investimento e não como despesa. Porque nós sabemos, Carlos, que são quase 40 milhões de pessoas entre aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência. Sim, é muita gente. Só que esse dinheiro investido nessas pessoas é o público que mais retorna para o próprio governo o valor investido. Porque esse público, Carlos, eles não investem em ações, eles não deixam o dinheiro parado no banco, eles não vão mandar dinheiro para o exterior, não vão investir em criptomoeda. Não, esse público vai entrar o dinheirinho aqui, os 500 a mais, os R$1.000 a mais, ele vai ali no mercado comprar uma carne por final de semana, ele vai comprar uma roupa melhor, ele vai visitar o familiar que está enfermo, ele vai comprar o remédio na farmácia que ele não estava conseguindo pelo SUS. E esse dinheiro vai voltar em impostos para o governo no dia seguinte. Ou seja, é um investimento do governo de curto prazo. E convenhamos, né, Carlos, daria uma satisfação para 40 milhões de pessoas do Brasil que já foram deveras prejudicadas aí nos últimos 30, 40 anos com os baixos reajustes das aposentadorias e pensões. Olha, fica essa sugestão para o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que, aliás, vem realizando um excelente trabalho. Mas essa sugestão, doutor Fabrício, viu, meu caro ministro? Ela pode ser levada até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma ótima sugestão, porque o dinheiro iria circular numa velocidade enorme. Isso que o doutor Fabrício coloca é o que o presidente Lula tem defendido e quer. Falta alguém chegar e colocar ao presidente que trata-se de um investimento e de um retorno rápido, como o senhor mesmo acabou de colocar. Até porque, Carlos, tem um número que desses 40 milhões de beneficiários da Previdência hoje, em média, um aposentado ou beneficiário sustenta mais 2,5 pessoas.
Porque existem filhos desempregados morando com os aposentados, existe o companheiro, marido, mulher que às vezes não está aposentado. Então, mais da metade do Brasil, mais da metade da população do país vive... Eu não tenho dúvida que hoje mais de 100 milhões de pessoas do Brasil, ou seja, quase metade, depende do pagamento. Um outro número, Carlos, nós falamos isso com embasamento. Nos municípios pobres do Brasil, a grande maioria dos municípios pequenos, né, tem poucas condições, pouco comércio, pouca indústria, o dinheiro que o INSS paga é maior do que o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que o governo manda para o próprio município. Significa dizer que, principalmente em regiões mais pobres do Brasil, se o INSS não pagar essa folha ali no início do mês, quebra o comércio, a farmácia, o mercado, ninguém tem dinheiro para nada no município, entendeu? Porque ele depende da folha de pagamento do INSS. Agora você imagina um aposentado que ganha 1.518, fazer um programa, claro, não vai da noite para o dia ir para os $1.000, mas um programa de reajuste real. O último aumento, Carlos, para quem ganha acima de salário mínimo, foi de 4,7%. 4,7% mal repousa a inflação, ou seja, não ganhou, não teve poder de compra. Imagina esse aposentado receber no primeiro ano 2.000, no segundo 2.500, no terceiro 3.000 e chegar ao longo aí de uns 10 anos mais ou menos, próximo dessa ideia que é quase um sonho desse $1.000. Meu amigo, toda a economia seria beneficiada, principalmente os pequenos comércios das pequenas cidades do Brasil. Olha, excelente sugestão para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que o doutor Fabrício tem se posicionado como defensor dos aposentados. Tem defendido, né, as aposentadorias, os benefícios, para que a gente possa ter uma economia cada vez melhor. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Voltamos com você, meu caro Vicente Hockenbach. Valeu, muito obrigado, Carlos Moraes e doutor Fabrício Kleineben, todos os sábados aqui conosco no Brasil, etc. e tal.